Um minuto a gente já começa a nossa live, esperando o convidado entrar. Hoje vamos falar sobre psicanálise em momentos de pandemia, né? Nesse momento do qual a gente está vivendo. E eu convidei o psicanalista Daniel Lima para estar contribuindo um pouquinho com a gente, com os pensamentos psicanalíticos, com os pensamentos de Freud e por aí vai. Então estou esperando ele entrar na live, já entrei em contato. É provável que ele já esteja entrando e aí a gente inicia o nosso bate-papo. Agora ele entrou. Bem-vindo, Daniel. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Antônio. Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu só colocar aqui o fone. Tá bom, vai se organizando aí. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a psicanálise em momentos de pandemia e eu resolvi convidar o psicanalista Daniel Lima, um grande estudioso da psicanálise, e antes eu vou falar um pouquinho dele, que é membro emérito da Sociedade Pernambucana de Estudos Psicanalíticos, membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandoferesi, e internacional também, licenciado em filosofia, bacharel em teologia, especialista em psicanálise e teologia analítica, certificação profissional em neurociência, pós-graduando em filosofia do autoconhecimento, pós-graduando em ciências humanas, sociologia, história, filosofia, coordenador do grupo de estudos e pesquisas psicanalistas Diaco Verde, colunista do blog Choque Cultural e do jornal Diaco Verde, escreve artigos para o Jornal do Sertão também, né? Então hoje a gente vai estar falando sobre a psicanálise em momentos de pandemia. Resolvi convidar o Daniel, que é um grande estudioso. Seja bem-vindo, boa noite. Dá boa noite aí pro pessoal, Daniel. Boa noite, Antônio. Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer imenso estar aqui para tratar de um assunto tão relevante, né? Um assunto que ímpar, né? Nós nunca vivemos isso antes, né? Estamos vivendo agora uma fase que eu acho até um tanto estranho, né? A palavra isolamento social, eu acho isso um tanto meio estranho, né? Uma vez que a gente está dentro de casa, interagindo através de mídias sociais, interagindo com as pessoas, com a família, né, também. Então eu acho um tanto contraditório essa coisa de isolamento social, mas é um momento ímpar, né? Um momento de repensarmos muitas coisas. Por isso, prazer imenso falar um pouco sobre isso, né? Só uma correçãozinha, né? Eu sou especialista em psicanálise e teoria analítica. Você falou, Eu... acho que se eu não me engano, teologia analítica. Ah, tá, desculpa. Obrigado pela correção. Só detalhe. Sim, sem problemas. Obrigado pela correção. Então, assim, Daniel, queria que você falasse um pouquinho, tentasse definir o que é a psicanálise para as pessoas que estão aqui entenderem um pouco e a gente continuar o nosso diálogo.
Bem, a psicanálise é um método, né? Um método investigativo, onde o sujeito a proposta é um método investigativo do inconsciente do sujeito, né? Então, leva o sujeito a saber o conteúdo recalcado, né? A lidar melhor com o recalque, com aquilo que está guardado, né? Nos porões da alma. Então, é como se fosse assim. A psicanálise, enquanto método, né, e prática clínica, o sujeito se submete à análise, digamos que o nosso ser é uma espécie de prédio, né, e nesse prédio tem algumas partes que estão escuras, né. Ontem eu até dei o exemplo do universo, né, o Sim. universo que tem essa massa escura, né, essa coisa que ainda não se sabe o que é, mas que o sol está lá, mas não ilumina na sua totalidade, né. E digamos que os compartimentos da casa e desse apartamento tem partes que estão escuras, né, desse prédio. E aí o sujeito se submetendo à análise, né, em se submeter à análise, ele recebe uma espécie de luz, né, de lanterna, de vela, de candeeiro. E aí ele vai entrando nessas partes escuras, né. Muitos desses compartimentos escuros, o sujeito já passou, mas não quer voltar, né? Não quer passar lá de novo, né? Devido a experiências traumáticas e uma série de outras coisas. Então, o inconsciente é essa parte desconhecida de nós mesmos, né? Então, Sim. nós não conhecemos, né? Mas não é também uma parte assim fora de nós, né? Não é um outro fora. É essa parte de nós mesmos que nós não conhecemos, mas que faz parte de nós, né? Somos é o que Freud vai dizer, né? O eu não é senhor na sua própria casa. Então o inconsciente vai direcionando sutilmente e a gente não vai percebendo, né? Ele grita, insiste em gritar, grita de novo até que ele seja escutado, ele não silencia, ele não para. Então a psicanálise, em miúdos, seria isso, um método investigativo do inconsciente, né? Uma maneira de... uma espécie também de arte, né? Uma espécie de arte, de ética, um saber. Né? A psicanálise seria algo assim. Muito bom, muito obrigado. A gente está vivendo um momento muito delicado, né, que é do isolamento social, da pandemia, conforme a gente falou no início, e a gente vê muitos relatos de pessoas que antes não tinham alguns sintomas e hoje que estão sendo manifestados, como pânico, um medo constante do que pode acontecer, inseguranças e várias outras questões que a gente sabe que existem em nós, seres humanos, e às vezes as pessoas não acabam se reconhecendo sendo portador desse sintoma. Então, assim, o que a psicanálise fala um pouco sobre esse momento individual de cada um que está nesses momentos de crise? Então, né, um sintoma, ele sempre acaba apontando para algo, é um dizer, né? É uma espécie de dizer. Então, o sintoma, ele diz algo. Né? O sintoma é uma espécie de linguagem, só que é aquilo que não foi dito, né? É um dizer, mas não verbalizado, que se inscreve no corpo. Então, o sujeito, ele manifesta, né? A pessoa que, num período como esse, de pandemia, um momento de medo também, né? Diante de algo novo, e essa coisa, de repente, você tem que romper com muitas coisas de sua rotina, né? E se isolar, parar muitas coisas, ou ter que se reinventar, né? Ter que se refazer. Daí o sujeito, de repente, se depara com sintomas, né? Se depara com as angústias que lhe habitam, né? As angústias que lhe habitam. O medo do deixar de ser, né? O medo do morrer, né? Se deparar com esse medo da morte. Daí aparece como... Muitos acabam reagindo de uma maneira, né? Então tem gente que, num período como esse, manifesta ansiedade como se fosse uma espécie de telas, né? Muitas telas na sua frente, e aí a pessoa não sabe o que fazer, não sabe como lidar, não sabe que tela, né? Que demanda atender primeiro. Então ela não sabe a partir de onde vai começar.
que é o que o Augusto Cury vai chamar de síndrome do pensamento acelerado, né? Que é essa pessoa que está o tempo todo acelerada. E tem uma coisa interessante, né? Que é justamente na hora que o sujeito vai dormir, né? Na hora Sim, de dormir, aí de repente, né? Um pensamento é como se você puxasse uma espécie de linha de crochê, né? Que tá ali, aquela roupa tá toda, é uma linha só, né? E aí puxou, pronto. Né? Quanto mais você puxa, sim, a roupa vai se desfazendo e vai vindo coisa, e vai vindo coisa, e daqui a pouco você diz, e como foi que eu vim parar nesse pensamento? Né? E aí o sujeito entra num estado de vigília, né? O sujeito não dorme, né? Fica nesse estado de insônia, daí uma série de coisas, né? Se potencializadas, acaba sentindo mais coisas no corpo, como por exemplo taquicardia, né? O coração acelerado, a sensação de falta de ar, né? sim, Então, que é uma característica já de crises, né, de ansiedade, crises de pânico também, a sensação de falta de ar, dor, né, dor no peito, como se sim, fosse morrer, como se fosse ter um infarto, né, o sujeito está o tempo todo diante de um perigo iminente, então a qualquer momento eu vou morrer, né, eu vou morrer, eu vou morrer, e não, tem gente também que acaba, por ser hipocondríaco, não pode ouvir falar dos sintomas da Covid, né? Então, se diz assim, Covid dá muita dor de cabeça, dá falta de ar, então o sujeito está numa crise de ansiedade, né? Ele está ali, aquela coisa, cadê o ar? Cadê o ar? O ar está aqui normalmente, né? Só puxar que ele entra, sim, naturalmente, não tem, precisa fazer esforço. É uma coisa instintiva, né? Vai acontecendo. Mas aí o sujeito, quanto mais ele vai nessa ansiedade de querer lançar-se, né? Ele fica o tempo todo se colocando à frente, que esse é outro tipo de ansiedade, né? Tem essa ansiedade meio que telas, e tem a ansiedade do sujeito querendo ter controle do futuro, né? Querendo adiantar aquilo que ele tem, né? Aquilo que ele tem para viver amanhã, né? Então ele quer adiantar, quer que passe logo a pandemia. Então, se o sujeito ele já é hipocondríaco, o ideal é não ler a bula de remédio, né? Porque vai ter lá sim, os sintomas adversos. Né? O sim, ideal é que o sujeito também não fique muito assistindo é, esses noticiários, né? Que acaba dando muita ênfase. Né? Entenda, não é ficar desinformado. Né? Desinformação é uma coisa. Mas você está vendo que assistir aquilo ali está trazendo um sofrimento psíquico, está trazendo um adoecimento, então talvez o ideal seja afastar-se disso, né? Talvez seja um momento em se conhecendo, né? Você, sim, opa, alguma coisa aqui já não vai bem, já estou sentindo que o coração deu taquicardia, comecei a ficar com medo quando eu vi muitos caixões, né? Então, estou percebendo que estou me isolando. Veja, dentro de um isolamento, o sujeito acaba se isolando ainda mais, né? Uma tendência de fechar-se nos quartos, né? De ficar afastando-se cada vez mais dessa interação com familiares. Então, eu acho que, sobretudo, né, dessa questão do que a psicanálise tem a falar desse momento, né, de pandemia, do medo, do pânico, da ansiedade, até de uma certa hipocondria, gente que sente sem ter, né, também, é levar o sujeito também a perceber-se um pouco, né? Psicanálise não é bem autoconhecimento, o autoconhecimento acaba sendo uma consequência, né? O sujeito se conhece falando, né? Ele vai começando a perceber que tudo é aquela coisa de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo. Então, se quando o sujeito vai fazendo essa viagem na sua história e o sujeito vai entendendo que para ele chegar até aqui é como diz a música do Tony Garrido, se não me engano, né? Você não sabe o quanto caminhei para chegar até aqui. Percorri milhas e milhas antes de dormir, eu não cochilei. Né?
Então, para chegar até aqui, eu tenho todo um percurso, eu tenho uma história, tem tudo, tem uma coisa, né? Tem traços, tem marcas, né? Então, imagine você andando por dentro de mato alto e você está correndo, né? Porque o tempo não para, né? Você vai, Sim. dá uma paradinha, diminui, parou de correr, vai caminhando, mas está se embrenhando aí nos matos da vida, se permitindo e tal. Então, vai deixando marcas naturalmente, é inevitável. Não é? Então, se conhecer faz parte do processo. Não é o processo em si, mas faz parte do processo. E em se conhecendo, o sujeito aprende a lidar melhor com as angústias, né? A melancolia, que seria a ansiedade, a depressão. Né? O sujeito aprende a lidar melhor com isso. Então, o sujeito que fica o tempo todo, né, com esse excesso de passado, como dizem, né, o excesso do passado, e o sujeito vai trazendo tanto esse peso que vai se estagnando, né? O peso ele vai parando, vai parando, vai parando. Né? Já o contrário, né, o sujeito que fica olhando o tempo todo para frente, nessa vontade louca de controlar tudo e todos, né, ou querer controlar muitas telas, então não há espaço para o presente. Né? O Sim. sujeito fica meio que sanduichado aí no meio, né? O presente, o sujeito fica sanduichado. Então quanto mais o sujeito vai se apropriando de si, quanto mais ele vai se conhecendo, sabendo seus limites, sabendo aquilo que lhe marcou, ele tende a lidar melhor. Né? Ele tende a lidar melhor com as situações, Sim. inclusive com um momento como esse, né? De medo, né? De medo, de incertezas, né? Já se teoriza, entre aspas, uma espécie de novo normal. É novo porque a gente não conhece, Sim. né? Mas ser novo depende muito do significado que a gente dá a esse momento. Né? Nós acabamos carregando significados, então o que fica em nós são significados que damos e não imagens em si, né? mas de significados que a gente vai dando a cada momento que a gente vai vivendo. Então, se a pandemia vai contribuir para algo bom, depende do significado, depende de como o sujeito está vivenciando esse momento. Se vai nos tornar mais solidários, mais humanos, pelo menos não é bem o que está aparecendo. Né? O momento de pandemia está parecendo uma espécie de denúncia, né? Mostrando aquilo que a gente já sabe, mas que é muito mais do que aquilo que a gente pensa, a desigualdade social, por exemplo. Né? O racismo, isso em todas as esferas, não só falando da questão do negro em si, mas a sociedade LGBTQI+, né, tudo aí. Então tá. Junto com a pandemia, né, nós temos uma espécie de denúncia. Nós estamos vivendo uma série de experiências, e ainda mais diante de uma espécie de pandemônio político, né, onde tudo cada vez é mais polarizado, né, tudo é polarizado, um é A, outro é B, não há uma coisa assim muito uma coisa muito mais equilibrada, né, tudo muito polarizado, e até no momento de saúde, né, a questão ainda, ao invés de olhar para a saúde, ainda mais polarizado. Né? Então, a questão é se vai nos tornar mais solidários, se vai nos tornar mais realistas, se vai nos tornar mais humanos, ou se vai nos fazer distanciar ainda mais, adequar os nossos costumes ocidentais a um estilo japonês de saudação, de reduzir os contatos. Então, isso vai muito de como a gente vai lidando, né, com esse momento. Sim. E é muito interessante porque você está falando e muitas pessoas se identificando, né, com essas crises, com essas telas mentais, com esses pensamentos que fazem a pessoa não conseguir dormir, né? E lidar com tudo isso que está dentro de nós é o nosso desafio, né? Com E aí certeza. eu queria trazer um outro extremo. Aqui a gente falou de pessoas que estão vivendo os seus sintomas de uma maneira muito intensa, e existe um outro grupo que acaba minimizando o sofrimento alheio,
uma não preocupação por esse momento. A psicanálise ela pode contribuir com algum pensamento quando a gente vê esse outro extremo de negação, de minimização do sofrimento alheio. Você pode comentar um pouquinho sobre? Tem sim a contribuição, né? A gente vê que se tem uma ala que está com muito medo, né? Se tem uma ala que está com muito medo e o medo está paralisando, né, o sujeito, trazendo uma série de sintomas, né, dentre as quais o pânico, ansiedade, depressão, né, estão vindo com mais força. Por outro lado, nós temos também os negacionistas, né, por assim dizer, aqueles que um trabalho do Ferenczi, né, onde o Ferenczi ele vai considerando que o ego ele passa numa espécie de decorrer de evolução, né? E aí o Ferenczi ele vai falar de alguns estágios, de algumas fases, né, dessa espécie de magia e de onipotência, né? Os negacionistas têm essa coisa de uma espécie de onipotência incondicional, né, que é essa coisa que remete muito à fase fetal, né, essa fase hipotética, né, mas é como se o sujeito estivesse ali dentro de um ventre, está protegido de tudo, nada vai me acontecer, é só uma gripezinha, né, e não precisa usar máscaras, né, não precisa usar nenhum dessas recomendações, álcool gel, não precisa nada disso, né? Isso está na cabeça das pessoas, né? Precisa entender o real significado disso, né? O que é que leva o sujeito a, em tendo comprovações, né, de pessoas infectadas, pessoas que lamentavelmente estão perdendo seus parentes, seus familiares, e a OMS emitindo coisas, né? Existem diversos cientistas falando sobre isso, e uma pessoa vem e nega isso. O que será que está se passando nesse sujeito? Então, a contribuição da psicanálise nesse estado desse negacionismo é entender por que esse sujeito nega. Por que esse sujeito está negando? Será que, no fundo, essa negação é um medo de um perigo iminente, é um medo de morrer? Será que esse sujeito, dependendo da sua religião, ele vem carregado aí de uma angústia por uma carga de culpa, então ele tem medo, né? Tem medo do pós-morte, né? Do que pode vir a ser depois, se vai vir uma espécie de inferno ou algo assim. Então, depende muito também qual é o significado desse sujeito negar, né? Será que o sujeito ele está negando porque ele diz, para mim já deu, a vida já chegou ao limite, viver está sendo doloroso demais, então Covid-19 para mim é a solução, né? Então ele absorve essa espécie de teoria, né, de que não pega, né, não pega, não é bem assim, é como H1N1, é como qualquer outro vírus aí que apareceu. Então, aí Freud ele vai falar, né, num trabalho, né, mais além do princípio do prazer. O Freud ele vai trabalhar essa questão da pulsão, né, a pulsão, que durante um bom tempo foi traduzido como uma espécie de instinto, né? E agora nós temos tantas traduções, né, no nosso idioma que dá para ver que houve uma espécie de equívoco, né? Houve uma espécie de equívoco quando traduz a palavra tribe para o inglês instinct, né? Instinct, que seria um instinto. Então há um certo equívoco, porque na verdade
O que Freud vai trazer como pulsão, né, esse processo dinâmico, né, que o aparelho psíquico é como um aparelho respiratório, né? O Sim. aparelho psíquico é como um aparelho digestivo, então tem a sua dinâmica de funcionalidade, então tem um processo dinâmico aí que consiste numa espécie de pressão ou força, né? Uma espécie de carga energética, uma espécie de fator de motricidade, de energia libidinal, né, algo assim, que acaba fazendo esse organismo tender a um objetivo. Né? E aí Freud vai dizer que existe aí a pulsão de morte. E a pulsão de morte faz com que o sujeito vá para um processo de autodestruição. Né? Desenvolva ou voltou, Voltou? Voltou. voltou. Então, ou o sujeito nas pulsões, né? A pulsão que é esse processo dinâmico, né? Então, a pulsão de morte é essa pulsão que leva o sujeito para essa autodestruição, né? O sujeito, ou ele desenvolve uma espécie de pulsão de agressão, ou ele desenvolve uma espécie de pulsão de destruição, mas o fato é que ele vai para essa coisa do anorgânico, né? Do anorgânico, onde é como se a matéria tivesse querendo tornar a nulidade. Né? Então, há essa força, né, dentro de nós, o Eros e o Thanatos. A questão é essas pulsões, elas nunca estão assim, paradinha, vamos ficar equilibrado agora. Né? Pulsão de vida, pulsão de morte, então vai Sim. ficar... Não. Né? Então, essa sempre está em movimento. Agora, acontece de repente, dar uns picos, né? Então, a pulsão de vida, de repente, dá uns picos, a pulsão de morte. E aí a questão é entender em momentos como esse, né, que serviu de gatilho para deflagrar isso. Né? O que é que serviu de gatilho para que isso venha acontecer? Então, essa questão do negacionismo pode ser justamente uma espécie de pulsão de morte, né? Levando o sujeito simplesmente para esse estado, né, de autodestruição. Né? Tá me ouvindo É bem? isso aí. Estou Tá. ouvindo bem. Muito bom. Muito obrigado pela explicação. E ao mesmo tempo, a gente vê, né, todo esse mecanismo do qual você está trazendo, do qual a gente se depara com pessoas com muito medo, pessoas minimizando o absurdo, vamos dizer assim, minimizando um momento delicado como esse, mas ao mesmo tempo a gente está privado de realizar os nossos desejos, né? Nesse momento não podemos realizar as nossas atividades rotineiras, como ir ao shopping, praia, fazer as nossas atividades que antes eram de costumes e muitas das vezes fugas, né? Assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o impacto desse não proveito desses nossos desejos no nosso psiquismo. Eu acho que aí entra muito também a questão da singularidade. Né? A singularidade. Por
assimilando a situação, né? Depende de cada um, depende de cada caso, depende... Cada sujeito tem uma maneira de encarar, cada sujeito tem uma maneira de absorver, né, tudo isso, né? Para muitos, não ir ao shopping não faz diferença alguma, né? Já para outros é um absurdo, né? Tem gente que está achando muito ruim porque não está indo à praia. Tem outros que estão achando bom porque está podendo caminhar em zonas rurais. Tem gente que está achando muito bom ficar em casa com a família, curtindo filmes, comendo pipoquinha e tal, né? Não negando, né? Não é negando o que está fora, mas depende de cada caso, né? Claro que, de uma maneira direta ou indireta, a pandemia vai sim mexer com a sociedade. Quer seja trazendo uma espécie de luto coletivo, né? De tantas mortes, né? Ou mesmo sequelas, como já se especula, numa espécie de estresse pós-traumático daqueles que tiveram Covid, né, muito grave, né, e que pode ter uma espécie de estresse pós-traumático depois, né? Então, essa questão de não realizar os desejos, eu acho que aí entra muito a questão da singularidade, o que seria o desejo de cada um, né, o que seria como cada um vai assimilar isso, né? Eu não estou podendo agora, mas isso vai passar, nada é para sempre, então não vai ficar assim para sempre. Uns pensam que já outros não, uns pensam que é o apocalipse, né? Que de repente vai vir a peste, guerra, furacão, terremotos. A NASA ainda, para contribuir logo no começo, né, deu aquela previsão de que o asteroide estava vindo e passaria muito próximo da Terra. Então pronto, né? Calma, asteroide, cada coisa na sua vez, né? Primeiro vinha a pandemia, depois vem o asteroide, né? Mas ele só passou, né? A questão tem gente que encara isso com muito pânico mesmo, né? Com uma espécie de fobia. Como eu dei aula de teologia durante muito tempo, né, na parte de estudos, né, do fim dos tempos, por exemplo, né, tem uma coisa que é chamada de escatofobia. O sujeito acha que tudo é o fim, então ele tem medo de tudo, né? Aparece uma pandemia, de repente deu um terremoto, daí vem a tempestade de areia do deserto do Saara, né, um deslocamento de corvos nos Estados Unidos. Então o sujeito diz, valei, é o fim do mundo, né? Então, a escatofobia é essa coisa que o sujeito fica com medo do fim, né? Ele fica em pânico. E a escatomania, né, na teologia, o sujeito fica com mania de ver fim dos tempos em qualquer coisa. Então, acontece tudo isso que eu mencionei. Então, agora sim, é o fim do mundo, né? O fato é que perceba que depende muito também do ponto de vista religioso do sujeito, né, de como ele vai encarar, né, o que seria esse desejo do sujeito em tempos de pandemia, né? Eu acho que é muito interessante refletir também sobre essa questão do manejo, como o sujeito vai manejar vai trabalhar esse seu desejo em tempos de pandemia, né? Como o sujeito vai trabalhar, né, isso aí, vai possibilitar esse desejo vir à tona, né? Como o sujeito vai se permitir diante das oportunidades, das possibilidades, ele vai se proibir, ele vai se permitir, ele vai repetir repressões, ele vai repetir castrações, ele vai ficar apenas limitado a limites pré-estabelecidos, né? É entender, né, o movimento desse sujeito em tempos de crise, né, principalmente num tempo como esse, de grande crise, aí a gente tem que tirar o S, é um tempo de criar, né, criar possibilidades, né, de criatividade, né, é um tempo de se reinventar. Mas tem gente que não. Tem gente que não quer nem saber de criar, tem gente que não quer saber de se reinventar, tem gente que está vivendo isso e quer saber o que vai dar, né?
Então, essa coisa, vamos usar a palavra, é relativo, né? Porque Sim, depende muito da singularidade do sujeito. Somos pluralidade, né? E isso é o que nos faz ser sociedade, porque nós somos muitos, temos muitos pensamentos, mas nunca percebemos o quanto nós, mesmo sendo singulares, nós estamos unidos, de alguma maneira estamos conectados, né? De modo que a gente agora tem que usar máscara para proteger o outro, não é nem para sim, proteger a gente em si, né? Mas para proteger o outro. Então, essa coisa de praia, shopping, livraria, teatro, né, e tantas outras coisas, museus, né? Tem gente que está achando o máximo fazer viagens virtuais em museus, né? sim. Então, é, é muito relativo mesmo, né, de saber o que é que para cada um está sendo difícil, né? O que é que para cada um está sendo desafiador, né? Desafiador, né? Todos nós estamos num processo de dor, né? Mas o que é que nos desafia frente a esse processo de dor, né? Nós estamos diante de um momento em que iremos nos dar a oportunidade de nos libertar, né? Ver a pandemia como algo libertador, né? Para a gente se reinventar, libertador, se libertar de velhas dores, ou não, né? Ou não, a gente vai passar por tudo isso e vai ver o que vem depois, né? Eu Sim, acho que quanto mais a gente se impõe, quanto mais a gente impõe, entra num processo de coach, né? Essa coisa do sim, coach, né? De dizer, pense positivamente, vai dar tudo certo, vai ser tudo muito bom. Eu não tenho nada, não vou dizer assim também não, né? Eu vou dizer assim, eu tenho minhas reservas com o coach, né? Para não dizer que não tenho nada sim. contra, porque tem algumas reservas. Eu tenho minhas reservas a essa coisa de você pensar positivo o tempo todo, né? É um negacionismo, né? Então essa coisa de tem A gente gente que não reprime, né? reprime exatamente. Então você acaba que de tanto pensar positivamente, você vai negando uma realidade, de repente essa realidade vem e você percebe que essa realidade é acachapante, né? Ela te Isso. joga, uma hora ela vem e ela se mostra, ela se impõe, né? Ela se impõe. Então, quanto mais você vai colocando, estabelecendo, né, vai impondo condições, não, né, o tempo da pandemia é um novo normal, é um novo tempo, onde a gente vai ser mais solidário. Não, talvez Talvez. tire as máscaras, a gente está colocando máscaras para tirar as máscaras da desigualdade Sim, social, para tirar as máscaras do quanto a gente pensava que a gente era desconectado. Na verdade, enquanto organismo vivo, a sociedade, nós estamos de alguma maneira conectados um ao outro. Então nós vivemos em comunidades, né? O ser humano vive em comunidade, né? Comunidade, vivemos em comunidades. Então não há como, por mais que pensemos diferentes, hoje em dia nós estamos deparando com uma guerra virtual do pensamento diferente. Pensar diferente de mim, eu lhe rotulo, né? Comunista, bolsominion ou qualquer outra coisa assim. Né? Não sim. se pode pensar diferente, né? Não se pode pensar diferente, não existe mais um diálogo. Então esse tempo também nos mostra muita coisa, mas chegar com uma espécie de regra, né? 5 segredos para você passar a pandemia e sair muito bem. Primeiro, pense positivamente. Segundo, sorria, seja grato, tal. É complicado. Quando você define, né, a questão do inconsciente, a individualidade de cada ser, né, de cada sujeito, a gente está falando de algo que não tem como mensurar e colocar numa cartilha que para todo mundo serve aquele padrão, né? Então, Exato. é muito delicado, ainda mais quando a gente fala de inconsciente, né? É Que é o verdade. desconhecido. Ou E E você quer fazer, mas a gente está entrando na reta final. Você quer fazer alguma colocação? Muitas pessoas, eu estou vendo que aqui tem alguns clientes, pacientes seus, eu tô vendo que tá subindo ali bastante, né? agradecendo o trabalho que você faz com eles. Se você quiser, pode encerrar a live. Está nas suas mãos. Pode dar um É, recado aí para o eu pessoal. acho que, eu penso que
essa questão, eu vi ali que alguém falou, foi a Virna, a Paty, a Patrícia, Virna, opa, tudo bem, Virna? Todos aí, ó, Lila. Tem um monte de gente, se eu vou sair falando o nome, né? Mas aí ela falou a questão dos manuais, né? Que não existe. Eu acho que é a questão, essa é, a- é um ponto delicado entre a psicanálise e a psiquiatria, né? Sim. Porque essa coisa do diagnóstico na psicanálise é uma coisa assim delicada, né? Muito delicada. Porque você chega e atribui, né? Você pega e coloca assim, o sujeito está perdendo o prazer da vida, o sujeito está se automutilando, o sujeito está fazendo isso e aquilo outro, a depressão maior, né? Está com taquicardia, está com sudorese, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Mas isso aí é no coletivo e no singular. Né? No singular, aquela pessoa que está com aquela depressão, só ela sabe o que ela está sentindo. Então, a psicanálise, ela se propõe, né, ou melhor, a prática clínica da psicanálise se propõe a estar ali totalmente disponível em escuta, não é ouvir, para ouvir basta ter ouvidos, né? Mas em escuta, uma escuta bem tranquila, né? sem pressa, né? Sem pressa de falar, de pontuar. Essa escuta para que o sujeito também comece a se escutar, né? Então ela se propõe a escutar essa singularidade do sofrimento psíquico daquele sujeito. E aí não cabe no manual tanta gente, né? Não cabe no manual. Claro, é importante, né? É muito importante ler os manuais, estudar as técnicas, como o manual de técnica do David Zimmerman, né? Que ele vai colocando ali um certo padrão para pacientes, como atender pacientes histéricos, de estrutura narcísica e etc, etc, etc. É importante estudar, sim, é muito importante. Né? No entanto, se você já vai com a escuta e, e uma escuta comprometida, você vê assim, mexeu os pés sentado no divã, o Jorge Forbes fala isso, né? A questão dos pés no divã, né, porque teve um problema com a tia que pertence a uma ordem dos carmelitas pés descalços. Bom, aconteceu isso um caso, então quer dizer que todo paciente que balança o pé é isso? Não, tem um porquê, talvez para ele não é nada, está balançando o pé porque é costume, uma mania, um cacuete, um vício ali, está mexendo. Então, o analista está ali não para analisar em si, não para analisar em si, mas através dos fundamentos, dos conhecimentos teóricos, técnicos e dessa escuta demorada, né, essa escuta sem pressa, levar o sujeito a se perceber, a se analisar, a entender e saber por que é que ele chegou até aqui desse jeito. Você não sabe o quanto eu caminhei, né, o que eu acabei de falar, para chegar Sim. até aqui. E às vezes nem mesmo o sujeito sabe mais. Ele passou por tantos processos de dores que ele resolveu esquecer. Sim. Né? Então esse tempo de pandemia é um tempo que nos desafia, mas ao mesmo tempo um momento de reflexão, ou não, né? Ou não. É um tempo de aproveitar para leituras e séries, ou não, de ócio mesmo. Né? Tá na moda essa questão do ócio criativo. Sim. Então, pode ser e pode não ser, depende. Muito bom. Muito obrigado, Daniel, por contribuir um pouquinho com a gente, com seus conhecimentos. Muito obrigado a todos que estiveram na live. Um abraço grande e até a próxima, hein? Vou convidar mais vezes, Oh, Daniel. eu que agradeço, Antônio, agradeço a todos aí, né, que participaram, que acompanham até agora, que chegaram depois.
Estou vendo ali a Ana Cláudia e mais um monte de gente, né? Daqui dessa distância para enxergar tá difícil. Deixa eu ver se eu consigo te Agora ajudar. aqui, ó, José Moraes, Englebson, Angélica, Andrei Matias, Janiele, Andréa Marquim, tem muita gente, né? Tem muita gente. Então, gente, muito obrigado a todos vocês, né? A Emanuele, gratidão a todos. Ana, olha aí a Ana Cláudia Zuanella. Grande abraço. Ela é de lá da Sociedade Psicanalítica do Recife. Ah, olha, que bom. Uma grande psicanalista. Né? Gratidão a Catiúce também, aí, a psicóloga daqui de perto, de Buíque. Gratidão a todos, né? Gratidão ao Antônio por proporcionar esse momento de diálogo, de reflexão, e pensarmos um pouco da pandemia. Eu costumo dizer que não tem como você pensar essa coisa de pensar fora da caixa, né? Vamos pensar fora da caixa, não dá, né? A gente sai de uma caixa, cai em outra, a gente sai de uma caixa, cai Sim, em muito outra, bom. né? A gente Pô, só vai para caixas maiores. Então muito a gente está pensando aqui dentro de caixas diferentes, mas a gente está perfeito. pensando. Um Muito bom. abraço, Antônio. Um abraço a Tchau, muito todos. obrigado. Bom domingo. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Tchau, um abraço. Bom sábado. Tchau. Tchau, um abraço.